Quando você é Junior Architect, a gente está querendo dizer que você está com mais de 3 anos de experiência e mais ou menos de 6 anos de experiência. Então você está entre 3 a 6 anos de experiência, ok? E você já tem trabalhado em projetos nos Estados Unidos, tá? Porque toda vez que a gente fala de tempo de experiência, para o americano só vai contar o tempo aqui, porque a maneira com que se faz o projeto nesse local em que você vai estar trabalhando é o standard, então é uma integração em relação aos códigos, uma integração que você tem que saber a respeito de como é o procedimento, né? Então, em cada localidade, cada país que você está, ele vai querer que você tenha experiência na localidade deles, tá? Então, dentro dessa linha de pensamento, a gente vai estar falando de mais algumas maneiras que você tem de fazer a descrição dos serviços que você tem executado. Então, se você executou esse tipo de serviço no Brasil e está fazendo a tradução do seu resume, está passando seu resume para inglês, né, e você está com alguns anos de experiência e vai fazer já coordenações, então a gente está te dando algumas dicas aqui hoje como que você vai fazer essa descrição. Então, se o que a gente está falando aqui cabe para o que você já tenha feito, por favor, fica tranquilo, fica à vontade de pegar exatamente essa descrição e botar no seu resume para ficar um resume mais rico, ok? So, o que a gente botou aqui hoje? Manage project with project manager. From start to finish, ou então outra maneira de falar é from DD to close out, including design scope, city approvals, process, bidding, construction documents and construction administration. Então, aqui são os itens que você é capacitado para você, o que você já fez, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está gerenciando o projeto com o Project Manager. Ok, então por que você está fazendo com o Project Manager? Porque você ainda é júnior. Então, basicamente, você está dizendo que isso tudo aqui que você fez foi porque ele mandou. Então, ele mandou você, faça isso, faça isso, faça isso, você foi lá e fez. Ou seja, você está fazendo um monte de coisa sobre a supervisão do Project Manager, ok? E você está fazendo from start to finish. Então, é o quê? Quer dizer, do início ao fim do projeto, ou outra maneira que as pessoas geralmente falam isso é from SD to close out. SD seria Schematic Design. Então, essa seria a primeira fase do projeto, mas é a primeira fase que o drafter está entrando. Não é necessariamente a primeira fase que o Project Manager está entrando, porque a gente tem um pre-design, tem um desenvolvimento do scope, né? Então, esse aqui seria por isso que você tem que mostrar em que fase você está entrando, tá? Porque tem coisas que acontecem antes disso. Então, from SD to close out. Close out é o final do seu projeto. É depois que você fez a entrega das chaves, pegou todos os permits na prefeitura, pegou todos os sign-outs, está fechado o projeto, que você faz o filing, né? Você pega a aprovação da prefeitura para trabalhar. Mas você tem que, durante o projeto, ter aprovações pelos inspetores, e aí você tem que ter o sign-off, que todas essas coisas que você fez durante a obra foram dentro do procedimento e dos requerimentos do departamento do Building Department, departamento de obras, e que você tá ok. Então isso aqui é o close-out, é quando acaba tudo, realmente acaba tudo. Including design scope. Então aqui, o design scope, o que é isso? Que você está ajudando a fazer o scope do design. Então, o que a gente vai fazer? Quando você fala design scope, são todas as etapas que você tem que entregar no design. Então, tem um monte de deliverables, tem um monte de relatórios, tem um monte de desenhos, schematics, tem material que tem que ser aprovado, tem equipamento que tem que ser aprovado. Então, o scope do design, que é o que você tem que fazer no design, você também participou. City Approvals, olha aqui de novo, City Approvals. Você tem que ter aprovação do Department of Building. Então, uma maneira que você tem para falar é DOB Filing.
E outra maneira que você tem que falar é City Approvals. Quando você está falando City Approvals, você está falando de qualquer cidade que você está, entendeu? Então, cada cidade vai ter o Approvals. Então, é uma maneira generalizada de falar isso. Então, você pode falar de duas maneiras a mesma coisa, ok? City Approval Process. Ou DOB Filing Process. Então, também vai ser a mesma coisa, mas você não precisa nem... Você podia até deixar assim, City Approval, DOB Filing, it's fine, não tem problema. Biddings, né, que você tem que participar do bidding. Quando você participa do bidding, isso aqui a pessoa já subentende que você sabe que tem um monte de documentos que você vai estar submetendo, mais as especificações, mais os desenhos. Ok? Então, por isso que isso é interessante você falar bidding, você usar essa forma. O bidding é a licitação, ok? Construction documents, de novo, construction documents são os desenhos que vão ser aprovados para ir para construção. E construction administration. Por que construction administration? Isso também a gente pode falar, ó, CA. Um monte de gente vai falar, eu faço CA. Eu faço... construction drawings, eu faço CD e plus CA. Então, se você puser CD e CA em um e-mail, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais informal, todo mundo vai saber o que é dentro da sentença que você está colocando, tá? Então, Construction Administration é a continuação. Depois que você faz o design, você acompanha a obra, você vai 2 vezes por semana na obra para ter reunião, você vai estar respondendo ao RFI, você vai estar resolvendo conflito, você vai estar coordenando com os engenheiros e com os consultores que são parte do projeto, você vai estar falando com o cliente, tá? Isso tudo está subentendido quando você fala Construction Administration, alright? Então, o próximo aqui seria Proficient in all aspects of architecture and building, from schematic to detailing, work with senior staff to create and deliver client presentations. Então, aqui, o que você está falando aqui? Você está falando que você é muito bom, né? A gente já falou em outros vídeos dessa palavra aqui, proficient. Você é muito bom em todos os aspectos da arquitetura e building. Então, você sabe fazer detalhamento, você sabe construção, você sabe fazer design. É isso que você está falando, tá? De uma maneira simples. Então, é uma frase bem pequena, uma palavra-chave aqui, ó, architecture and building, que já abrange mostra que você é muito eficiente. Então isso é uma maneira muito legal de você colocar no seu resumê e fica bem profissional, tá? Então usa essa frase que é muito legal. From schematic to detailing. Então isso aqui é que você está fazendo os designs, você está fazendo o desenvolvimento desde schematic. O que quer dizer schematic? Schematic aqui é o que a gente falou aqui em cima. SD. O que é SD? É Schematic Design. Essa é a primeira fase do design. Então, se você falou SD, Schematic Design ou Schematic, você está falando a mesma coisa, ok? To detailing, porque o schematic você está só rabiscando, tendo uma ideia, a gente vai fazer assim, vai fazer assado. E o detailing você está fazendo exatamente, então vai ser assim, vai ter esse tamanho, vai ter essa altura, vai ter tanto de largura, e você vai fazer os pequenos detalhes, que nem a gente fez no desenho da Cavity Wall, que a gente estava detalhando passo a passo, aí depois você pega e faz um blowout de um pequenininho. Então, é exatamente isso. Isso é o que quer dizer, que você sabe ter a concepção da ideia até o detalhamento. É isso que você está falando nessa frase. Detailing work with senior staff, ou seja, você está sendo supervisionado, você não está fazendo sozinho. Você está sendo supervisionado pelo senior staff para criar e entregar
apresentações para o cliente. Tá? Então, o senior staff, ou seja, o seu superior, está o tempo inteiro te dando informação, você está tendo um relacionamento, você está tendo um back and forth, né? A gente fala back and forth, você fala com ele fala com você, ou seja, é um desenvolvimento, existe uma interação entre você e o senior staff, os seus superiores, tá? Então é isso que você está dizendo nessa frase aqui. Agora o próximo aqui é Research Products and Materials and coordinate with manufacturers to develop details. O que você está falando aqui? Aqui está falando que você sabe ir na internet, você sabe quem são os fabricantes bons que vão dar produtos de qualidade, que você sabe analisar se aquele produto é de qualidade, que você sabe pegar uma ficha técnica de um material e fazer uma escolha de um material. Então, Research Product Materials and Coordinate. Você vai coordenar with the manufacturers, com os fabricantes, para desenvolver detalhes. Por que você vai fazer isso? Por que você vai coordenar com o fabricante? Porque em arquitetura, gente, isso não é uma fabricação em série, tá? Isso eu sempre estou falando. A arquitetura não é uma linha de montagem de um carro. Cada prédio é independente, cada prédio tem a sua personalidade, tem os seus equipamentos, tem os seus sistemas. Cada prédio é um mundo por si só, totalmente independente. Você não vai achar um prédio igual ao outro, porque coisas acontecem, mudanças vão ocorrer. Tudo que a gente faz na construção, na arquitetura, acaba sendo custom made. Você está fazendo especialmente para aquele projeto. Por isso que o nosso serviço é mais caro, porque não existe uma produção em série na construção. Tá? Então você vai ligar para o manufacturer e você vai desenvolver um detalhamento que é específico para o seu projeto. Né? Eles têm os detalhamentos padrões dele e quando você tem uma alteração, por exemplo, lembra do detalhe das janelas que a gente fez? Se a sua parede tem uma espessura diferente, você vai precisar de um detalhe da janela diferente. Então isso seria exatamente um grande exemplo para esse tipo de situação que você vai desenvolver os detalhamentos com o manufacturer, porque você vai desenvolver um detalhamento especificamente para a parede externa, para a espessura da parede externa do seu projeto e com o tipo de sistema que você está usando na sua fachada. Então você tem que fazer um detalhamento só para você, é único. Tá? Então, por isso que é necessário que a gente saiba fazer esse tipo de coisa, esse tipo de coordenação. E quando você coloca no seu resume exatamente isso, que você é capaz de fazer esse tipo de trabalho, é algo esperado, né, já para um arquiteto júnior. Então, você já está saindo na frente da concorrência com outros arquitetos que não colocaram esse tipo de informação. Tá? Então, você está mostrando que você é independente, você está mostrando que você é uma iniciativa e você está mostrando que você é capaz de executar os serviços. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo onde a gente está ajudando vocês a desenvolver o seu resume e colocar a descrição do trabalho que você faz. Né? Então, se você ainda não está participando do nosso canal, se você ainda não está inscrito, assina aqui, toca o sininho para você saber de todas as novidades assim que elas acontecem, assim que a gente tem um lançamento.